Como eu investiria meus primeiros R$ 1.000? Vou dividir a minha carteira com vocês agora nesse vídeo. E aí galera, tudo bem? Então, Thiago aqui do canal Você Rico Investindo. Hoje a gente vai falar de primeiros investimentos, que é o fundamento desse canal aqui, e eu quero dividir com vocês como eu aplicaria esses R$ 1.000. Bom, primeiramente, né, a gente não vai dar dicas de investimento no sentido de indicação, tá bom? A gente vai falar aqui como eu de fato invisto, inclusive vou falar alguns ativos que eu propriamente investi e vou ligar com vocês a alguns vídeos, inclusive, que eu mostro fazendo. Então, assim, primeira coisa e primordial da base do investidor, né? Quitar dívidas, né? Você tem que se livrar dessas dívidas com mais de 10% ao ano aí. É importante você ter isso em mente como primeiros investimentos. Então, não adianta você só ter R$ 1.000 e você investir esses R$ 1.000 e esquecer da dívida. Você não pode esquecer da dívida porque ela te deixa com o sono pesado. Então, assim, quitar essa dívida é muito importante. Então, esse é o primeiro item que a gente tem que deixar bem claro aqui. Então vamos lá, primeiro item, então, o planejamento dessa carteira. Como a gente tem R$ 1.000, eu resolvi fazer uma divisão. E essa divisão vai ser o seguinte: a primeira divisão, então, uma parte maior da sua carteira, 60%, ela vai estar na reserva de emergência. Então, aqui eu poupei, né, da gente estar colocando todos esses R$ 1.000 já direto na reserva de emergência, mas sim colocando 60% dentro do Tesouro Selic, que é onde eu fiz o meu primeiro investimento. Então vai estar lá R$ 600 nesse primeiro investimento. Lembrando que você não pode alocar o seu valor em fundos imobiliários, ações para a reserva de emergência, justamente porque eles não têm uma liquidez imediata, você não consegue sacar de um dia para o outro, então é perigoso. E outra, o fundo imobiliário e as ações é renda variável, então pode ser que você no momento de saque menos do que quanto você colocou, já que renda variável, como a gente bem sabe, é uma questão de longo prazo, né? Então você espera que ela valorize mais no longo prazo e no curto ela pode variar para baixo também. Então tome cuidado. Reserva de emergência, então, R$ 600, 60% dos R$ 1.000 estando em Tesouro Selic para você dormir tranquilo. E agora vamos à frente. Então vamos para outra parte da carteira. Temos 40% da carteira para preencher e eu colocaria 10% então em um fundo imobiliário, que é o start da renda variável para o primeiro investidor, para aquele que está entrando na Bolsa de Valores. Então, escolher um FII, né, um fundo imobiliário, é muito importante. Você vai ver que ele tem pouca volatilidade no mercado e isso é uma boa maneira de você começar a investir. Então, para escolher um FII, é importante você iniciar já pelos fundos imobiliários de tijolos, ou seja, aqueles que têm um bem, né, um lastro imobiliário por trás. Então, um FII que seja multi-ativos é importante, então tenha vários imóveis. Multi-inquilinos também é muito importante. Ter uma relevância no IFIX também é muito importante, ou seja, naquele índice que tem todos os fundos imobiliários, é importante ele ter uma relevância bacana lá dentro, para ver como é um fundo importante. Olhar o gestor, né, saber qual é o gestor e o administrador do fundo que esteja bem colocado no mercado. Tem um dividend yield legal que vai pagar essa rentabilidade mensal, né, então olhar essa rentabilidade através dos anos. E um indicador que eu olho muito na hora que eu vou fazer a aplicação é o P sobre VP, que nada mais é que o preço do fundo imobiliário dividido pelo seu valor patrimonial. Se ele tiver 1,2, por exemplo, você está pagando 20% a mais do que o valor declarado no laudo desse fundo imobiliário. Então, tente sempre analisar ele para pagar menos de 1,2. É o que eu sempre faço, pelo menos. Então, até vou deixar um vídeo aqui em cima que eu investi R$ 11.000 em fundos imobiliários. Então, 3 fundos imobiliários que eu investi. Então você pode analisar eles e também ter a sugestão de colocar um na sua carteira, se caso você achar interessante. Esses são os fundos imobiliários que eu investi. E outra, né, a gente vai escolher aqui para essa didática do curso um fundo imobiliário que corresponde a R$ 170, que foi o meu primeiro investimento em fundo imobiliário, que é o HGLG11. Então, esse é o primeiro FII que a gente vai colocar na carteira.
Ah, mas meu Deus, Thiago, onde é que eu encontro todos esses indicadores, né? Eu não esqueci de vocês, calma. Eu vou deixar os links aqui embaixo no vídeo, então assim, eu procuro todas essas informações sem precisar pagar por elas. A gente tem a informação de graça na internet, então tem site Fundos Explorer, Clube FI, Mundo FI, fi.com.br, tem vários. Eu vou deixar os links aqui embaixo. E é importante, né, que através das corretoras você investe de graça também. Até vou deixar um videozinho rápido aqui para vocês verem uma aplicação num fundo imobiliário através da corretora. É muito fácil e também não tem custo, então eu acho que é bem bacana. Outro ponto importante, né, que no decorrer que você for investindo nos próximos aportes, é você diversificar os FIIs também. Então, entrar com FIIs de galpões, galpões logísticos, industriais, lajes corporativas, shopping centers. Então, é muito importante você também diversificar para ter uma volatilidade menor e também menos risco na sua carteira. Ótimo, sobrou R$230 agora para o restante da nossa carteira. Então, ok, nós temos para preencher em torno de 30% aí do restante da nossa carteira. E aqui vai depender muito do investidor. Tem investidor que não gosta de escolher ações. Aí, obrigatoriamente, né, ele vai ter que olhar para um ETF ou um fundo de ação. Então, ele pode analisar no mercado e ver e avaliar, né, se pode, então, investir num fundo de ação ou num ETF. ETFs a gente tem o BOVA11, né, que replica o índice Bovespa, tem o Small 11, que replica um índice de Small Caps. Então, você pode analisar nesse sentido. Agora, eu, né, como até aqui o próprio canal coloca, eu gosto de escolher as ações, né? Eu sou um stock picker, vamos dizer assim, como o mercado fala. Então, eu gosto de escolher essas ações. E, de fato, né, a gente precisa analisar bem uma ação para escolher. Não é o tema desse vídeo eu colocar todas as análises aqui necessárias para você escolher uma ação, né? Então, estou dizendo como eu investiria. Então, de fato, eu coloquei o meu primeiro valor na bolsa, no caso, em ações, né, com uma blue chip, com uma empresa grande, né. Tem outras pessoas falando, bota numa empresa que cresce rápido, numa small cap. É importante também você ter um percentual desse bolo de ações em small caps também, que são empresas de maior crescimento, mas nesse primeiro momento, eu acho como os R$1.000 que a gente se propôs nesse vídeo, você colocar numa empresa maior e para também entender um pouquinho dessa volatilidade. Como a empresa ela tem uma constância maior, é uma empresa grande, você não vai ver grandes volatilidade. Então é importante você começar por uma empresa desse tipo. E aí, nos próximos aportes, você pode sim ver uma small cap, né? Então, colocando um percentualzinho dela dentro do seu portfólio. E aqui um ponto importantíssimo para citar, né? É a diversificação, né? Não adianta você só ter uma ação na carteira. Tendo uma ação na carteira, você vai estar muito suspeito a um baque aí do mercado e você cair algum percentual das suas ações e tal, e não ser bacana para você. É sempre importante a gente diversificar para que no longo prazo você tenha uma rentabilidade melhor na sua carteira, né? Então, assim, começaria então pela entrada no mercado de ações pela área financeira, né? Então, assim, bancos, né? A gente tem exemplos, até eu colocar um vídeo aqui onde eu apliquei em uma holding de um banco, né? Que foi uma das minhas primeiras aplicações na bolsa. E também eu olharia para outros setores, né? O setor de energia, o setor de indústria, o setor de serviços, por exemplo, aluguel de carro, né? Varejo, saúde e tecnologia, né? Muito importante. Então, vai ter uma série, né, de segmentos aí que você vai poder aportar e aí sim começar de fato, né, a ter uma diversificação na sua carteira. Então, com os primeiros R$1.000, a gente colocaria os 60% lá na renda fixa com o Tesouro Selic, os 10% por volta disso com um FI, né? E os outros 30% então em ações. Aí nesse primeiro mês, no caso, nesse primeiro aporte, em uma única ação, numa blue chip, foi o caso que eu fiz, né? Estou falando aqui um pouco do meu caso, né? E aí nos meses seguintes, ou quando entrando mais grana, né? Você vai fazendo os aportes aí necessário em outros segmentos e também não esquecendo, né, de preencher a sua reserva de emergência com 6 meses de custo de vida lá dentro dessa reserva. Então por hoje é isso. Se você gostaria de ver mais vídeos abordando renda variável, também falando um pouquinho mais de outras opções de investimento,
deixe seu like, deixe seu comentário para que eu traga mais conteúdos focados nas ações que eu acho que tem muita gente interessada, ok? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.